pessoal, eu sou a Babi Ouro, seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer ranqueando no álbum Tell Me Love Me da Demi Lovato. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de cantores pra me fazer ranqueando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixe aqui nos comentários um ranqueando de vocês do álbum Tell Me Love Me. E antes de eu começar, gente, um aviso que eu acho que eu já falei isso em algum vídeo aqui do canal, mas eu não vou lembrar qual, mas eu vou falar nesse aqui de novo. Semana que vem não vai sair ranqueando dos álbuns da Demi Lovato, e sim da Sabrina Carpenter, porque sexta-feira agora, dia 29, a Sabrina Carpenter vai lançar um novo álbum, então o ranqueando dela vai sair na terça-feira da semana que vem, dia 2, se eu não me engano, vai sair o ranqueando do álbum dela, e na outra semana eu volto com os outros álbuns da Demi Lovato, porque eu acho que depois do Tell Me Love me faltam mais 3 álbuns, se eu não me engano. Então, o próximo álbum, no lugar de sair na semana que vem, vai sair na outra semana, eu acho. Porque eu acho que eu não tô pretendendo lançar na mesma semana do álbum da Sabrina Carpenter um álbum ranqueando no álbum da Demi. Eu acho que eu não vou fazer isso. Talvez eu faça, mas quase certeza que não. Então, um ranqueando do próximo álbum da Demi, no lugar de sair semana que vem, vai sair na próxima. E agora falando do álbum Tell Me Love Me, assim como o álbum Demi, Unbroken e Confidence, esses 3 álbuns eu fiz isso, pelo menos eu me lembro, que eu tirei músicas que são ou versão remix ou versões ao vivo de alguma música do álbum. No caso do álbum Tell Me Love Me, também eu também fiz isso porque tem 2 músicas que são versões acústicas de músicas da Demi Lovato. Que no caso são a música de No Promises, que no caso essa música não faz parte do álbum Tell Me Love Me, então não é a versão original, só a versão na versão deluxe tem a versão acústica. E eu tirei ela por causa disso, porque tem a versão original, que ela faz parte, acho que, eu não sei se ela faz parte, porque a Demi Lovato lançou essa música junto com um outro cantor, né? Eu não sei se essa música faz parte do álbum desse cantor ou não, mas no álbum da Demi eu sei que não. A versão original, pelo menos, eu tenho certeza que não. E a outra música foi Sorry Not Sorry. Eu tirei a versão acústica de Sorry Not Sorry. Eu tirei essas 2 músicas. E no caso de No Promises, eu não vou falar sobre ela nesse vídeo, porque ela não é desse álbum, né? A versão original. Mas se eu tivesse colocado ela estaria em último lugar, junto com... Em último ou penúltimo, aí eu não tenho muita certeza da ordem. Porque as versões acústicas de Sorry Not Sorry e No Promises eu não gostei muito. Por isso que eu até tirei, porque são versões acústicas de outras músicas da Demi Lovato. Por isso que eu tirei elas desse álbum. Então, no lugar de ranquear as 17 músicas que esse álbum tem, eu vou ranquear 15. Então, vamos começar agora com esse ranqueando. Inclusive, esse foi o primeiro álbum da Demi Lovato que eu acompanhei no lançamento. Porque ele lançou em 2017? Ou não, 2018 não foi. 2018 foi quando ela começou a fazer a turnê desse álbum, se eu não me engano. Acho que foi isso mesmo. Ela lançou em 2017. E foi o primeiro álbum que eu acompanhei, né? Porque quando eu virei fã da Demi, ela já tinha lançado o álbum Confidence. Então eu peguei toda a era do Confidence, mas eu não peguei o lançamento do álbum, porque ela já tinha lançado. No caso do Tell Me Love, eu literalmente peguei na época que ela lançou esse álbum, porque eu já era fã da Demi Lovato fazia um tempo. Acho que fazia uns 2 anos que eu já era fã da Demi Lovato. Então eu peguei todo o lançamento do Tell Me Love. Foi o primeiro álbum que eu peguei o lançamento dos álbuns dela, foi o primeiro. Acho que, se eu não me engano, foi o primeiro mesmo. Eu acho que o Confidence, quando eu virei fã, ela já tinha lançado mesmo. Tava na dúvida se era isso mesmo, mas é isso mesmo. Em 15º, então, vamos começar agora com a ranqueada. Em 15º tá uma música que eu não aprendi a falar o nome dela até hoje. Vamos ver se eu consigo falar. É a música You Don't Do It For Me Anymore. Que na época que esse álbum lançou, eu lembro que eu cheguei a ouvir ela. Eu acho que eu cheguei até a gostar um pouco dela. Mas acabava que era uma das que eu menos escutava no álbum todo. E hoje em dia eu não gosto muito dessa música por ela ser mais lenta, por isso que ela tá em 15º lugar. Em 14º tem uma música que eu lembro que na época que esse álbum lançou eu não gostava dela. Hoje em dia eu continuo não gostando dela, mas eu ainda gosto mais dela do que a que tá em 15º, que é a música... Vamos ver se eu consigo falar o nome dela. Retire. Eu não sei se assim se pronuncia o nome dessa música. Que eu lembro que na época que esse álbum lançou eu não gostei dessa música. Hoje em dia eu ainda não consigo gostar dessa música, não sei porquê, porque ela não é tão lenta. Comparado com a que tá em 15º, ela não é tão lenta.
Mas eu não gosto muito dessa música, por isso que ela tá em 14º. Em 13º, é uma música que eu lembro que eu comecei a gostar dela tem pouco tempo. Porque na época que ela lançou, porque acho que ela não é da versão original do álbum, ela é da versão deluxe. E na época que lançou a versão deluxe, eu lembro que eu não gostei dessa música. E uns anos atrás eu comecei a gostar. Hoje em dia eu tô enjoada, por isso que ela tá em 13º, que é a música Concentrate. Não sei se assim se pronuncia. Eu não gostei dessa música quando ela lançou. Eu não lembro se ela lançou em 2017 mesmo, ou, na versão, ou em 2018. Não lembro agora se esse álbum, a versão deluxe desse álbum lançou em 2018. Não lembro agora. E eu lembro que quando ela lançou, eu não gostei dela. Depois, uns anos atrás, eu comecei a ouvir, tanto que eu ouvi ela direto. E hoje em dia eu enjoei de tanto que eu ouvi ela, por isso que ela tá em 13º. Em 12º tá a música Lonely, que é um feat com Lil Wayne. Eu não sei se esse pronuncia o nome dele, desse cantor. Que eu comecei a gostar dessa música uns anos atrás, assim como Concentrated. Agora que eu falei certo o nome. Eu comecei a gostar de Lonely tem uns anos atrás. E hoje em dia eu não escuto ela tanto quanto eu escutava uns anos atrás. Por isso que eu coloquei ela em 12º. Também porque eu dou uma enjoada nela. Por isso que eu parei de ouvir ela assim como Concentrated. Mas eu ainda gosto mais dela do que de Concentrated. Por isso que ela tá acima de Concentrated. Em 11º, tá uma que eu comecei a gostar dela também tem pouco tempo. Assim, foi uns anos atrás. E hoje em dia eu gosto muito dela. Eu queria ter colocado ela mais por cima, mas eu percebi que eu gosto de muita música desse álbum. Aí eu só fui abaixando ela. Inclusive, eu descobri uma história envolvendo essa música. Que é a música Ruin the Friendship. Que, no caso, na época que ela lançou esse álbum, eu não gostava dessa música também. Eu comecei a gostar dela uns anos depois. E hoje em dia eu adoro essa música. Ela só tá mais pra baixo porque eu gosto de outras músicas. E eu descobri uma história envolvendo essa música porque uns anos antes da Demi Lovato lançar esse álbum, eu não lembro se foi em 2015 ou 2016, a Demi Lovato fez uma turnê com o Nick Jonas. Tanto que eles têm até uma música junto, que é a música Avalanche, se eu não me engano. Eu acho que é assim que você fala o nome dessa música. E eles fizeram a turnê junto. E parece que essa música, Ruin the Friendship, é pro Nick Jonas, porque parece, pelo menos dizem os fãs, que parece que a Demi Lovato teve um namoro com o Nick Jonas na época dessa turnê. Eu descobri isso vendo um vídeo no YouTube, eu não sabia disso até poucos dias atrás. Eu descobri isso vendo um vídeo. E quando eu vi, eu fiquei até chocada, porque até onde eu sabia, o único Jonas Brothers que a Demi Lovato já tinha namorado era o Joe Jonas, que eles namoraram ali na época de Camp Rock 2, lá em 2010, 2011, se eu não me engano. Agora, do Nick Jonas eu não sabia. Tanto que teve até recentemente ali o reencontro da Demi Lovato com o Jonas Brothers, que a Demi Lovato participou da turnê deles. E eu descobri isso por causa disso, porque rolaram. Aí que a turma. Eu vi vídeo no YouTube das pessoas falando sobre essa música e sobre essa questão da Demi Lovato ter falado nessa música que ela teve um namoro com o Nick Jonas. Porque parece que, pelo menos é os que os fãs dizem, que essa música foi pro Nick Jonas. Mas não. Acho que a Demi Lovato nunca confirmou isso, pelo menos. Eu não digo sabe, mas pelo que parece, a Demi Lovato teve um romance ali com o Nick Jonas na época dessa turnê que eles fizeram junto. E que essa música do álbum Time Love Me é pro Nick Jonas, mas eu não tenho muita certeza se isso é verdade ou não, mas pelo que dizem os fãs. Eu fiquei até chocada quando eu descobri isso, porque eu não tava esperando que ela tivesse tido um romance com o Nick Jonas. Tanto que agora, pensando, entre as estrelas do Disney naquela época, o Nick Jonas literalmente teve um namoro com as três, né? Que a Demi Lovato, a Miley Cyrus e a Selena Gomez. Ele namorou com a Miley Cyrus e com a Selena Gomez bem ali na época do Disney Channel. Eu não lembro agora se ele começou a namorar com a Miley Cyrus e depois trocou ela pela Selena Gomez ou foi ao contrário. Eu sei que rolou uma coisa desse tipo. Eu não lembro agora 100%, mas ele namorou literalmente as três que eram do Disney Channel. Se isso aí for verdade também, né? Porque eu não tenho certeza se isso é verdade ou não, mas é o que os fãs dizem, que a Demi Lovato teve um namoro com o Nick Jonas bem nessa época. Em 10º lugar tá a música Only Forever, que eu comecei a gostar dela também tem pouco tempo. E eu gosto mais dela do que Real Friendship, por isso que ela tá em 10º lugar. E acaba que eu parei de escutar ela recentemente, mas eu ouvi muitos anos atrás. Na verdade, hoje em dia eu até escuto mais ela do que Ruin the Friendship. Mas comparado com outras músicas desse álbum, eu escuto ela bem menos do que as outras. Por isso que ela tá mais pra baixo. Mas eu amo essa música desde que eu ouvi ela
ela pela primeira vez. Porque na época que lançou esse álbum, eu lembro que eu não cheguei nem a ouvir essa música. Eu fui ouvir ela bem anos depois mesmo. Em nono lugar tá uma música que eu acho que a Demi Lovato lançou uns anos depois do álbum, da versão Deluxe, que acho que essa música faz parte da versão Deluxe, quase que não sai a palavra. E eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez eu não tinha gostado, e uns 2 anos atrás eu comecei a ouvir essa música e eu amei ela, tanto que eu ouvi ela todos os dias. Ela só tá mais pra baixo porque tem músicas que eu gosto mais, que é a música Ready for That. Ela tá em nono lugar por isso, porque eu ouvia muito, né, uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, e acaba que, comparado com outras músicas do álbum, eu não escuto tanto, por isso que eu gosto mais de outras, por isso que eu abaixei ela pra nono lugar. Mas era pra ela estar mais pra cima, assim como a que tá em 10º e 11º, era pra estar mais pra cima. Mas eu fui percebendo que eu gosto de muita música desse álbum, porque como eu falei, foi o primeiro que eu acompanhei da Demi Lovato, então acaba que tem muita música que eu gosto muito. Em oitavo lugar, tá uma música que eu lembro que quando lançou Tell Me Love Me, eu não gostava dessa música porque ela é muito lenta. Inclusive, comparada com a que tá em último lugar, ela é muito mais lenta. Mas eu lembro que eu não gostava dela. Uns anos atrás eu comecei a ouvir ela de novo e eu amei essa música. Tanto que é uma das minhas músicas que eu mais adoro do álbum. Uma das, comparado com a... Ela só tá mais pra baixo que eu gosto de outras, mas eu amo essa música até hoje. E hoje em dia até que eu não escuto tanto. Mas eu ouvia muitos anos atrás, inclusive eu até choro com essa música, que é a música Smoke and Mirrors. Eu amo essa música, ela também foi mais porque eu gosto de outras desse álbum, mas eu amo essa música. E é uma das minhas preferidas, no caso das músicas que não viraram single. Assim, era, né, na época que esse álbum, que eu ouvi ela pela primeira vez. Depois de um tempo eu fui enjoando. E hoje em dia eu não escuto tanto essa música quanto eu escuto outras, mas eu amo essa música. E eu choro toda vez hoje em dia, desde que eu... Não sei por que eu comecei a chorar com essa música. Porque quando eu vi a primeira vez eu não chorava. Acho que quando eu peguei a tradução pra ver que eu comecei a chorar com essa música. E hoje em dia é uma das músicas da Demi Lovato que me faz chorar. Essa acho que é a terceira música da Demi Lovato que me faz chorar. As outras duas tá no próximo álbum que eu vou falar na outra semana. Mas eu amo essa música, ela só tá mais pra baixo por eu gostar de outras músicas hoje em dia. Em sétimo lugar, que é uma música que eu gosto dela desde que esse álbum lançou. Eu amo essa música desde que o álbum Tell Me Love Me lançou. Hoje em dia eu não escuto mais tanto quanto naquela época, mas eu adoro essa música até hoje. Por isso que ela tá tendo essa parte, porque eu não escuto ela tanto hoje em dia. Que é a música Sex, Dirty Love. Eu adoro essa música desde naquela época, principalmente porque ela é muito agitada. Mas hoje em dia eu não escuto tanto ela, porque de tanto eu escutar naquela época eu acabei dando uma enjoada. Hoje em dia que eu tô voltando a ouvir mais ela, mas eu adoro ela desde aquela época. Diferente de outras músicas que eu comecei a escutar, depois parei porque eu tinha parado de gostar e voltei de novo. Essa eu sempre gostei. Eu só dei uma parada de ouvir, porque eu comecei a ouvir outras músicas da Demi Lovato. Mas desde que ela lançou, eu amo essa música. Ela só tá mais pra baixo, porque tem outras músicas que eu, além de ter começado a gostar tem pouco tempo, também tem músicas aqui que eu escuto desde aquela época que eu gosto mais. Principalmente as que estão em primeiro, segundo e terceiro lugar. Por isso que ela acabou baixando. Em sexto lugar, aí tá uma música que eu comecei a escutar anos depois do álbum Tell Me Love ter lançado. Que na época, acho que quando lançou o Tell Me Love Me, eu não me lembro se eu cheguei a ouvir essa música ou não. Eu acho que não, mas eu comecei a ouvir anos depois e eu amo essa música até hoje. Que é a música Games. Hoje, eu lembro que uns anos depois do álbum ter sido lançado, eu viciei nessa música a ponto de ouvir todos os dias. Hoje em dia eu não escuto todos os dias, mas eu escuto ela sempre, direto, né, assim. Não é todos os dias como era antes, mas eu escuto bastante essa música, por isso que ela tá acima de Sex, Dirty Love. E eu amo essa música desde a primeira vez que eu ouvi ela. Ela só não tá mais pra baixo porque as que estão de primeiro a quinto foi bem difícil fazer um top 5 desse aqui, porque eu percebi que tem muita música desse álbum que eu gosto. Principalmente a próxima. Por isso que ela tá abaixo da próxima, porque a próxima eu comecei a ouvir ela uns 2, 3 anos atrás e eu viciei nessa música até hoje. E no caso, em quinto eu ia falar. Em quinto lugar tá a música Daddy Issues. Que eu lembro que na época que esse álbum lançou, eu não tinha gostado dessa música, não sei porquê, porque ela é bem agitada e eu amo essa música hoje em dia. E uns 2, 3 anos atrás eu ouvi ela pela primeira vez direito, porque acho que na época eu não cheguei a ouvir ela direito. E eu viciei nessa música ao ponto que eu ouvi todos os dias e até hoje eu escuto ela, não todos os dias, mas direto. Por isso que ela tá até acima de Games. E eu amo essa música
Mas comparado com outras músicas desse álbum, eu tive que abaixar ela por isso. Por isso que ela tá décimo quinto, em quinto lugar. Mas era pra ela também pra cima. Em quarto lugar, tá uma música que eu cheguei a colocar ela em segundo lugar, porque é uma música que eu tô viciada do álbum Thelma Love atualmente. Mas eu percebi que eu gosto de outras músicas. Teve 3 músicas ali que eu não consegui. 2, né? Porque a que tá em primeiro lugar já tava decidido desde que eu olhei as músicas desse álbum. Mas tem 2 músicas aqui que eu não consegui colocar não conseguia colocar em quarto lugar. Então eu tive que abaixar essa música. Mas entre as músicas que não são single, pelo menos eu acho que essa música não virou single do álbum Tell Me Love Me, essa é minha favorita de todas, atualmente, porque eu tô viciada nela, que é a música Cry Baby. Que eu acho que ela também faz parte da versão deluxe do álbum, não da versão original. E desde que eu ouvi ela a primeira vez, eu adoro essa música. Eu comecei a ouvir ela tem uns 2, 3 anos e eu ouvia todos os dias. Hoje em dia eu não escuto todos os dias igual as outras músicas, mas é a minha música favorita do álbum Tell Me Love Me, é ela. Assim, das que não são single, ela é a minha favorita, por isso que ela tá acima das outras. Mas eu queria ter colocado ela em segundo lugar. Mas comparado com as músicas, porque as que estão em primeiro ou terceiro são os singles desse álbum. E comparado com singles, eu gosto muito mais das músicas do single do que ela, mas ela é a minha favorita sem ser de single. Por isso que ela tá em quarto lugar. Em terceiro lugar, tá uma música que dá nome pra esse álbum, que é a música Tell Me You Love Me. Eu amo o clipe dessa música, inclusive acho que de todos os clipes dessa música, desse álbum, das músicas desse álbum, essa é, acho que o meu segundo clipe preferido. Porque acho que o do primeiro é a que tá em primeiro lugar, é o meu clipe preferido, além de ser minha música favorita do álbum. E eu amo essa música, eu amo o clipe dessa música, principalmente porque eu amo ver a Demi Lovato de noiva nesse clipe. Eu amei o look dela de noiva nesse clipe. Eu amo os looks da Demi Lovato nesse clipe. E desde que ela lançou essa música, eu adoro ela, eu escuto ela direto. Hoje em dia não tanto quanto naquela época. Mas eu adoro ela. Ela só tá em terceiro lugar porque as que estão em primeiro e segundo são as minhas preferidas, assim. Entre os singles, eu gosto mais dessas outras. Porque na época, se eu fizesse ranqueando naquela época, na época do álbum, ela estaria em segundo, na verdade. Porque acho que ela tá em segundo, estaria em terceiro. Porque eu gostava mais de Tell Me Love Me do que a música que tá em segundo. Hoje em dia, eu inverti. A que tem primeiro ficaria em primeiro desde aquela época, tá? No caso, eu vou falar dela daqui a pouco. Mas eu amo Tell Me Love, ela só tá mais pra baixo porque a que tem em segundo eu gosto bem mais. No caso, em segundo lugar, vamos ver se eu consigo falar o nome dessa música, que até hoje eu não aprendi a falar certinho. É a música Instruction, acho que é assim que se fala. Eu sempre falava errado o nome dessa música, que é um feat com Jess Jones, acho que é assim, e Stefan Don. Eu adoro essa música desde a época que ela lançou. Só que na época que ela lançou, eu gostava mais de Tell Me Love Me do que Instruction. Eu tenho que ler o nome da música, porque eu sempre falo errado. Mas desde aquela época eu gosto muito dessa música, porque ela é muito agitada. E hoje em dia eu gosto mais dela. E inclusive eu escuto mais ela do que Tell Me Love Me. Por isso que ela tá acima de Tell Me Love Me, mas eu adoro as duas músicas. No caso do clipe, eu prefiro o clipe de Tell Me Love Me do que de Instruction. Mas no caso da música, eu prefiro a Instruction do que Tell Me Love Me. Por isso que ela tá acima de Tell Me Love Me. E no caso, em primeiro lugar, tem minha música favorita desde a época que esse álbum lançou. E o clipe dela é um dos meus clipes preferidos, principalmente porque, se eu não me engano, tem umas coisas escritas, não sei se no início do clipe ou no final do clipe, que pelo que eu pude entender, porque eu não sei nada de inglês, mas eu entendo algumas palavras, esse clipe foi gravado no dia do meu aniversário. Eu vou até confirmar essa informação aí, eu deixo aqui na descrição. Mas esse clipe não foi lançado, mas foi gravado no dia do meu aniversário. Então acho que por isso que eu tenho um apego maior nessa música. Que é a música Sorry Not Sorry. Eu amo essa música desde a época que a Demi Lovato lançou esse álbum. E o clipe dela é um dos meus preferidos, acho que principalmente por esse detalhe. Que o clipe dessa música foi gravado no dia do meu aniversário. Acho que por isso que eu tenho um apego muito maior nessa música. Mas eu amo ela desde aquela época. É a minha música favorita desse álbum, desde a época que esse álbum lançou. Isso, acho que o top 1 é a única música que não mudou desde aquela época. Pelo menos eu acho que é a única que não mudou. Porque de resto eu acho que mudou várias músicas. Principalmente tem música que eu nem tinha escutado naquela época. E eu acho que é só. Então pessoal, meu ranking dele ficou assim. Eu vou deixar o link aí na tela. Então pessoal, o link ó. Eu vou deixar a foto aí na tela. Então pessoal, foi esse o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar um canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de cantores pra mim fazer ranqueando aqui no canal. E me siga nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.